E aí, família, colocar o boné, o chapéu aqui, porque o cabelo está como é típico bagunçado. Hoje eu quero falar sobre bactérias e vontades. Esse vai ser um vídeo assim muito nerd, muito científico, até diferente do conceito da visão que eu tenho para o canal, que não é ser um canal científico. Mas é um tema muito importante. Que bactérias eu estou falando? Primeiro, eu quero lembrar que o corpo humano ele é feito basicamente de bactérias, não é de humanos. Não tem tantos humanos no corpo humano. Teve um estudo, polícia, teve um estudo há 2 ou 3 anos atrás que mostrou que o corpo humano é formado por tipo 90 ou 92 ou 96% de matéria não humana. O resto é o que? Bactérias e parasitas e coisas. Então isso aqui é um aglomerado de muitas outras coisas não humanas. Então existe toda uma sociedade, uma complexidade de coisas aqui. E essas bactérias, elas têm diferentes fontes de alimentação. As bactérias que eu quero falar não são as que estão na porra toda, nem no externo, assim. São especificamente no intestino, no que a gente chama de flora intestinal. No intestino a gente tem bactérias, e pra caralho, é que a gente não lembra disso e não sente. Mas o intestino tá cheio de bactérias. E tudo bem, não vai tentar matar essas bactérias, pelo amor de Deus. Elas são necessárias para a digestão de alimentos. Muitos dos alimentos eles não são digeríveis por humanos. Eu não sei nem se algum é. Eu acho que é tudo bactéria que faz digestão. Mas, por exemplo, leite, precisa de uma bactéria específica para digerir o leite. Glúten, precisa de uma bactéria específica para digerir o glúten. Quando não se tem essas bactérias, você tem as intolerâncias. Tipo, intolerância à lactose, é falta de uma bactéria que digere o leite. Intolerância a glúten, é falta dessas bactérias que digerem o glúten. E essas bactérias, conforme você vai comendo, conforme o que você vai comendo, elas vão se modificando, Não elas vão se modificando, mas a comunidade vai se modificando. Se você come muita carne, você vai ter um tipo X de bactérias para poder digerir essa carne. Se você come muito leite, você tem um tipo X, você tem uma conjunção X de bactérias que é para digerir mais leite do que outras coisas. Se você come muitas verduras, frutas e legumes, você tem um tipo Y de conjuntura de bactérias, ou seja, o tipo de alimento que você ingere forma a comunidade de bactérias que você tem no intestino. E ao contrário também é verdade. Mas vamos lá. Ao contrário, vamos lá agora. O contrário também é verdade. Então, essas bactérias, a gente tem que lembrar que elas estão num ambiente assim de cérebro. O intestino, sim, é um cérebro. O intestino é a nossa segunda mente. Outros estudos que eu nem sei quando saiu, mas comprovaram assim que as células do intestino elas são muito parecidas com as células do cérebro, com os neurônios, então tem sinapses. Não sei se tem sinapses, mas tem muitas semelhanças, elas carregam informações e lembranças também. E elas são um cérebro, o intestino é um cérebro. E tem toda a comunicação com o cérebro também, porque é um órgão muito importante, É dali que vem a energia, não? É dali que... Mas é um órgão muito importante. E elas estão no cérebro, no segundo cérebro. E elas têm poder de voto. As bactérias têm poder de voto. Elas podem escolher o que a gente come. Como elas fazem isso? Através de químicos, Não sei se é através de eletrodos, não sei. O foda é que, tipo, isso tudo que eu tô falando é muito mais de experiência e pouquíssimos estudos do que ciência regular, assim, de milhões de estudos e milhões de amostragens. Não tem muitos estudos ainda sobre isso. A gente encontra poucos e raros estudos, mas tem. E só que muito vem da minha percepção.
Eu não sou o tipo de pessoa que para pra ler coisas de ciência, do corpo, assim, porque eu acredito muito em sugestão, que a gente pode ser sugestionado. O efeito. Caralho, que fugiu a porra da palavra. Não é paradoxo. Placebo, efeito placebo. Então, se a gente absorve, pega uma coisa ali que não é real, mas a gente acredita, acaba acontecendo. Mas isso das bactérias é uma coisa assim muito fácil de ver. Toda vez que você tenta parar de uma coisa, então as bactérias elas regem o nosso vício também. Então toda vez que você tenta parar de comer alguma coisa, você tem lá aquela comunidade de bactérias que comem aquela coisa. Exemplo, leite. Você decide virar vegano. Os animais agradecem, vamos lá, vegano. E você fala, hoje eu não como mais leite, nenhum derivado de... Hoje eu não como mais leite, nenhum derivado, nem nada assim, nenhum laticínio. O que vai acontecer? Existem bactérias ali que só se alimentam de laticínios, que elas fazem esse processo de digestão de laticínios. O que vai acontecer com elas? Elas vão morrer. E outras bactérias dos outros alimentos que você substitui vão começar a crescer. Mas essas vão morrer. E o que acontece? Ninguém quer morrer. Eu não quero morrer. Ninguém quer morrer. As bactérias também não querem morrer. Elas vão começar a dizer, estou morrendo. Puta que pariu. Estou morrendo, faz alguma coisa. Né? E aí vem o vício, né? Por isso que é tão difícil largar alguma coisa. Por isso que tem aquela sensação que a gente está morrendo mesmo. Porque essas bactérias começam a morrer e elas começam a injetar químicos para que você tenha o desejo de comer a coisa. Então, tipo, parou de tomar leite. Essas bactérias começam a morrer, começam a se revoltar e falar, não, eu quero. Me dá mais leite. Eu quero, dá mais leite. E aí elas ficam infernizando a nossa vida, infernizando a nossa mente. Uma pessoa normal não percebe. E eu demorei horrores para perceber, e eu não sou normal. Eu demorei horrores para perceber que todas aquelas vontades, aqueles vícios e a dificuldade de parar, eu não sou normal, eu fico balançando coisas. Vinham dessas bactérias. Então eu tinha muitos pensamentos, muitos desejos de coisas, como por exemplo o glúten, que não eram meus. Real, não eram meus. Eu ficava com vontade, quando eu parei pela primeira vez, porque eu parei várias vezes de comer glúten, foi horrível. Foi tão triste, cara. Foi muito ruim. E eu tinha sonhos com glúten. Eu sentia cheiro de pão. Eu via pão na rua, tinha vontade de pegar o bagulho no chão. Não é na rua, na mão de outra pessoa. É no chão, eu tinha vontade de comer. E eu tinha vontade de roubar coisas de pessoas que estavam comendo pão. Roubar, eu tinha vontade. E eu pensava, nossa, eu sou muito doente, mano. Eu sou muito doente, eu quero roubar um hambúrguer. Mas aí eu fui percebendo que isso não vinha de mim, que não era meu, aquilo não era meu. E eu demorei assim, ó, horrores para descobrir de onde que estava vindo aqueles pensamentos. E eu descobri que vinham dessas bactérias, dessas coisas que a gente tem no intestino. É meio louco nessa conversa, meio papo de doido mesmo. Mas existem alguns estudos, poucos, como eu disse, que comprovam isso tudo que eu tô falando. Mas eu recomendo Corinthians jogando, acho que fez gol. Mas eu recomendo assim, muito complicado, né? Por isso que eu tô me coçando, muito complicado falar isso. Mas eu recomendo assim, quando vocês tentarem largar um vício, observar o que se passa na mente e de onde vem as coisas que passam na mente. Porque aí você, em algum momento, vai conseguir... Eu falo que assim, eu tô falando como se parecesse impossível, porque é muito difícil. E eu sofri muito para conseguir. E hoje eu já perdi essa consciência. Mas dá pra ter essa consciência, dá pra sentir. E dá pra diferenciar essas coisas. E é muito interessante você conseguir diferenciar, porque aí quando você for parar e ter problemas de vício, de vontades e desejos que não correspondem ao teu intelecto, à tua vontade, não sei nem se a vontade fica aqui, mas a tua vontade, você vai conseguir diferenciar que aquilo não é teu. E assim, essas bactérias, quando elas estão morrendo, quando você faz uma restrição na dieta, tipo, não vou mais comer glúten, elas começam a morrer,
elas se revoltam muito. Elas não querem morrer, elas se revoltam muito. E é foda combater elas. E você vai ter sensações assim, sentimentos de que você está morrendo. Que você precisa comer aquilo, senão você vai morrer. E a gente tem umas piras assim, né? Tipo, parei de comer açúcar. Aí fiquei fraco. Aí bate aquele desespero. Puta, não preciso comer açúcar. Comer doce. Vou comer doce. Aí fica desesperado e aí vem coisas até de morte mesmo. Tipo, se eu não comer um doce eu vou morrer. Vem coisas assim. E isso tudo vem da flora intestinal, dessas bactérias. E eu não vou dar nenhuma dica. Eu não vou dar nenhuma dica para desfazer essas bactérias, mas dizem que probióticos são muito bons. A única coisa que eu conheço que funciona mesmo é restrição de dieta e segurar essa porra aí. Então, por isso que é tão difícil mudar a dieta, por isso que é tão difícil de parar de comer besteira, por causa dessas bactérias. Não é só falta de força de vontade, nunca é só falta de força de vontade. Às vezes a gente tem muita força de vontade, mas por não ter essa ciência, por não ter essa consciência, a gente é derrubado por essas bactérias. E elas têm muito poder de voto, mais do que a gente imagina, muito poder de voto. Então não só o que a gente come forma a nossa flora intestinal, como a nossa flora intestinal forma aquilo que a gente come. Então, dependendo do que a gente tem no estômago, a gente come um certo tipo de comida, e dependendo do que a gente tem no estômago, a gente come outro certo tipo de comida. Então, quando você consegue limpar essas bactérias, limpar esses parasitas e coisas, é muito mais fácil de ser frugívoro. Então, se você hoje fala, é impossível para mim ser frugívoro, eu tentei e é impossível, é porque você tá, provavelmente, é claro que envolve 1 milhão de outras questões, mas provavelmente a sua flora intestinal é muito suja, tem muito dessas outras bactérias que comem outras coisas, e quando elas estão morrendo, elas te fodem e te fazem voltar e comer coisas ruins. E é isso aí. Quem gostou, pesquise no Google, que é o que eu tinha para falar era isso. Valeu!